O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do dia, sábado, dia 2, celebramos a 8ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 11, versículos de 27 a 33. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isto? Jesus respondeu: vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si, se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos, de fato, tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus disse: pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, esse texto do Evangelho, ele nos lembra um pouco assim, ou podemos fazer um paralelo com aquele texto da ressurreição em que Jesus diz a Maria Madalena que os discípulos pudessem encontrar o Mestre, Jesus, na Galileia, porque Galileia é o lugar da missão. E Jerusalém, não. Jerusalém é o lugar da morte. E interessante que, por isso estou dizendo que é um texto meio paralelo, porque Jesus hoje, com seus discípulos, retornam a Jerusalém. Estão em Jerusalém novamente. Estão lá. Claro, isso aqui não é um texto pós-ressurreição. Então, vamos dizer assim que de vez em quando Jesus se encontrava em Jerusalém. Não é isto? É depois da ressurreição que ele vai dizer que vai para Galiléia, para indicar o lugar da missão. E lógico, indicar a todos nós que somos igreja missionária, igreja de saída. Agora, quando Jesus está em Jerusalém, pode observar, sempre ele está diante de um grupo de fariseus, de saduceus, está diante do templo, está diante da antiga aliança, dos costumes, das leis. Por isso que, hoje, diante dos anciãos, dos mestres da lei, sacerdotes, meu Deus, quanta gente que está ali no entorno de Jesus para questionar Jesus, para pegar Jesus em alguma coisa errada. Por isso, hoje, eles estão perguntando sobre a autoridade de Jesus. Mas autoridade em Jerusalém, autoridade para os mestres da lei, autoridade para, enfim, os sumos sacerdotes, os escribas, autoridade para eles é quando você tem um grupo de leis, de regras e normas. Então, provavelmente, eles gostariam de ouvir de Jesus a autoridade da lei. Mas Jesus quer permitir que eles possam descobrir esta nova autoridade. Essa autoridade que, em outros textos, o próprio povo, a própria multidão vai dizer: nossa, que ensinamento novo, que autoridade nova, ele manda até nos demônios e eles saem, né?
Então, os fariseus estão aí, os mestres da lei estão aí centrados na lei, na regra, na norma do templo, e para eles a autoridade tem que sair dali. Jesus não está dizendo que a autoridade sai dali. Aliás, ele nem responde, né? Ele indaga as pessoas ali, indaga ali o sumo sacerdote, os mestres da lei, ali no templo, em Jerusalém, lugar da lei, lugar do poder instituído, religioso, político, né? E é ali que Jesus, então, também faz perguntas, né, sobre o batismo, aliás, e, enfim, não sai resposta nenhuma, nem de um lado e nem do outro. Por quê? Por que não sai respostas? Porque, de fato, a autoridade de Jesus, ela não vem pela resposta clara da lei, não. Ela vem pelo diálogo do encontro com um mundo que está ferido, um mundo abandonado, um mundo quebrado, um mundo que nem todos estão de acordo com a lei, e a lei então vai oprimindo. Então, a autoridade de Jesus, ela não se dá pela lei, ela não se dá pela resposta de uma pergunta, como os mestres da lei queriam. Ela se dá pela autoridade das atitudes de ressurreição, de vida que Jesus vai fazer no seu dia a dia. E isso não se responde assim. É preciso fazer experiência de Jesus, experiência de vida do Cristo ressuscitado, para que nós possamos assim também perceber em nossas ações a autoridade de Jesus. Então, a autoridade de Jesus é a autoridade daqueles que são batizados, daqueles que têm fé. Se você tem fé, se eu tenho fé, então também temos autoridade e vamos reconhecer essa autoridade na pessoa do Cristo. É isso aí, minha gente. Reze tudo isso, deixe essa palavra penetrar o seu coração, a sua vida, e que essa palavra ajude a gente a criar atitudes novas de reino de Deus. Deus abençoe, Deus os guarde, e que a Mãe do Perpétuo Socorro vos cubra com o seu manto sagrado. Amém.